Lições Bíblicas Adultos. Olá, meus amados, a paz do Senhor. É um prazer muito grande poder estar aqui com você mais uma vez. Eu quero agradecer a você que tem compartilhado, você que tem deixado seu comentário, você que tem curtido os nossos vídeos e você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para você estar sempre nos acompanhando toda semana nos nossos subsídios da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos aqui com a nossa lição de número 7, a lição que vem com o título A Necessidade do Novo Nascimento. Essa é a nossa lição no dia 13 de agosto de 2017, do nosso terceiro trimestre. E o nosso textuário nos diz: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. João 3, verso 7. E a nossa verdade prática nos diz: cremos na necessidade absoluta do novo nascimento, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra em João, no capítulo 3, versículos 1 ao versículo 12. Meus caros professores, o nosso objetivo geral dessa lição é compreender a necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus. E nós temos objetivos específicos nessa lição. São 3 objetivos, um para ser explicado em cada tópico da nossa aula. O primeiro é apresentar Nicodemos como um líder religioso bem intencionado. E o segundo, compreender o que é o novo nascimento. E o terceiro, explicar por que é necessário nascer de novo. Então, meu caro professor, na lição de hoje, nós estudaremos a respeito do novo nascimento. Procure, no decorrer da lição, enfatizar o fato de que o novo nascimento é uma das principais doutrinas da fé cristã e que ninguém pode fazer parte do reino de Deus se não nascer de novo. Portanto, o reino de Deus é só para pessoas nascidas de novo, conforme João, capítulo 3, verso 3. Mediante a fé em Jesus, experimentamos uma profunda transformação de vida. Essa mudança radical não é apenas exterior, mas por dentro, é interior. Contudo, temos visto que atualmente muitos, como Nicodemos, não conseguem compreender a necessidade e a importância do nascer novamente. O Senhor Jesus mostrou a Nicodemos e a nós que religião alguma tem condições de transformar o homem. Somente Ele pode nos conceder uma nova natureza mediante a fé. Então, meus amados, na nossa introdução nos diz: o tema da presente lição é de suma importância, porque muitas pessoas estão equivocadas nas coisas concernentes à salvação, assim como Nicodemos também estava. As boas ações, um padrão de vida exemplar e até mesmo a prática de uma religiosidade sincera não conduzem ninguém à vida eterna. O diálogo de Jesus com Nicodemos, um líder religioso, honesto e sincero, revela a necessidade do novo nascimento para entrar no reino dos céus. Então, o nosso ponto central nessa lição é que nós cremos na necessidade do novo nascimento. Então, vamos para o nosso primeiro tópico. Um líder religioso bem intencionado. Quem era Nicodemos? Muito pouco nós sabemos a respeito dele. O seu nome em grego significa vencedor do povo. Era fariseu, um príncipe do povo, membro do Sinédrio. Nicodemos viu em Jesus algo que não existe em nenhum dos seres humanos, mas ainda assim parece que não queria ser visto pelo povo conversando com o mestre dos mestres. Talvez isso justifique o fato de ter ido à noite encontrar com o Senhor. Nicodemos nunca mais foi o mesmo depois desse encontro com Jesus. Esse diálogo de Nicodemos com Jesus
impressiona as pessoas ainda hoje, pois nele está o que consideramos ser o textuário da Bíblia Sagrada, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Falemos então dos fariseus, a classe em que Nicodemos pertencia. Os fariseus representavam o povo e, apesar de serem minoria na sociedade pré-cristã, exerciam forte influência na comunidade judaica. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se inimigos implacáveis de Jesus. Esse grupo formava uma seita, conforme nós podemos conferir em Atos, no capítulo 15, versículo 5. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual Nicodemos pertencia antes de sua conversão, era mais severa a seita do judaísmo. Os evangelhos estão repletos de provas do comportamento negativo dos fariseus e de suas hipocrisias, tanto que a palavra fariseu tornou-se sinônimo de hipócrita e fingido, até os dias de hoje. Felizmente, Nicodemos era diferente deles. Então, vejamos aqui os sinais efetuados por Jesus que trouxe Nicodemo a interessar, procurar Jesus. Pouco tempo depois das bodas de Caná da Galileia, Jesus retornou à Judéia, subindo a Jerusalém. Era a sua primeira aparição pública na capital, quando Nicodemos lhe procurou. Nessa ocasião, Jesus operou muitos milagres, e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. E dentre esses estava Nicodemos. Esses milagres atraíram Nicodemos. Talvez ele tenha se referido a esses feitos milagrosos quando se dirigiu a Jesus, pois ele disse que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Nicodemos tomou conhecimento do que Jesus estava fazendo. E a questão do novo nascimento. É necessário nascer de novo. Talvez Nicodemos esperasse uma resposta elogiosa como retribuição das boas e sinceras palavras ditas a Jesus. Mas ele se surpreendeu com a declaração do Mestre: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o que essas palavras significam? Como é que elas atingiram o coração de Nicodemos? Nascer de novo é nascer da água e do Espírito. E isso significa regeneração. É o início de uma nova vida, quando o pecador se torna nova criatura, criada em Cristo Jesus. Trata-se de uma experiência profunda com Jesus e não de mera mudança de religião. Isso é nascer de novo. E regeneração. O termo significa literalmente gerar novamente. E só aparece 2 vezes no Novo Testamento. A primeira no sentido escatológico, em Mateus capítulo 19, versículo 28. Ao se referir à ressurreição ou restauração de todas as coisas. E a outra como sinônimo de novo nascimento, cujo sentido é de salvação em Cristo. Isso significa ser gerado da semente incorruptível. Os reencarnacionistas costumam usar essa passagem para fundamentar a doutrina da reencarnação, mas essa não é a questão aqui. Jesus deixou claro ao príncipe dos judeus: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus não está falando de renascimento, nem de reencarnação. Essas coisas nunca fizeram parte da sua ou da tradição judaica. Então isso deixou Nicodemos perplexo. Muita gente pensa que Deus está preocupado com religião. Mas essas pessoas estão enganadas, pois a vontade de Deus é a comunhão com as suas criaturas inteligentes. O problema é que existe uma barreira que se chama pecado, conforme nós podemos ver em Isaías. Isaías diz que o Senhor, falando através de Isaías, que os pecados fazem separação. E foi de Deus a iniciativa de comunicação com Adão logo após a queda. Quando Deus mandou Moisés levantar o tabernáculo, manifestou o desejo de habitar no meio do seu povo. Por fim, Deus assumiu a forma humana e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O novo nascimento é a restauração da comunhão com Deus e não significa seguir um conjunto de regras religiosas ou éticas.
Isso estava muito longe da forma de pensar de Nicodemos e de muitos religiosos ainda hoje. Então vejamos aqui o novo nascimento no Evangelho de João. Encontramos a única menção explícita ao novo nascimento na conversa de Jesus com Nicodemos. Em João, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 21. Jesus fala a Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A réplica de Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Indica que isso mostra realmente que ele entendeu o comentário de Jesus na esfera humana, na esfera física. A interpretação errônea de Nicodemos fornece a Jesus a oportunidade de esclarecer o que queria dizer. Ele fala da necessidade de um novo nascimento espiritual, não de um segundo nascimento físico. A interpretação errônea e o esclarecimento resultante dela são refletidos em um jogo de palavras no versículo 3 e repetidas no versículo 7. A palavra grega autem, traduzida por novo na Nova Versão Internacional, pode querer dizer de novo ou de cima. Contudo, o fato de Nicodemos entendê-la com o sentido de novo leva-o a concluir que Jesus fala de um segundo nascimento físico. Mas a resposta de Jesus, registrada nos versículos 6 a 8, mostra que ele se refere à necessidade de um nascimento espiritual, um nascimento de cima. Esse novo nascimento não é resultado de nenhum ato humano, é obra do Espírito Santo. É necessária a atividade sobrenatural do Espírito de Deus para realizar esse novo nascimento espiritual no indivíduo. Ele não consiste apenas em percepção ou compreensão mais excelente, mas na completa transformação do indivíduo. Então esse novo nascimento é uma necessidade. Vejamos então o estado humano. O estado humano, a Bíblia ensina, e a experiência humana confirma que todos os seres humanos estão mortos em ofensas e pecados. O ensino de Paulo sobre a universalidade do pecado veio diretamente do Senhor Jesus, e a sua base está em muitas passagens do Antigo Testamento. Nicodemos, como mestre em Israel, deveria estar inteirado sobre o assunto. Além disso, Jesus usou a linguagem bíblica ao lhe comunicar a necessidade do novo nascimento. Trata-se de uma necessidade imperiosa, porque todas as pessoas estão mortas e precisam reviver, receber vida espiritual. Precisamos de uma experiência nova com Cristo. Por exemplo, Saulo de Tarso: ninguém no mundo nasce cristão. Todos os seres humanos nascem pecadores. Romanos 3:23, todos pecaram. A salvação é individual e pessoal. Por isso, até mesmo aquele que nasceu num lar cristão, apesar do privilégio de ter sido criado num ambiente cristão e de ter recebido uma valiosa herança espiritual dos pais, precisa receber a Jesus como um salvador pessoal para se tornar filho de Deus. Há bem poucos dias tivemos um batismo na nossa igreja, em que um jovem de 13 anos queria se batizar, mas chegou ao nosso pastor, presidente, e disse: pastor, eu preciso aceitar Jesus. Ele nasceu num lar cristão, mas disse: pastor, eu preciso aceitar Jesus. E o pastor orou por ele, nós oramos, e ele recebeu Jesus como Salvador e desceu as águas batismais agora no mês de junho, no início do mês de junho. Coisa maravilhosa. Ninguém é salvo simplesmente por pertencer a uma religião ou seguir a tradição de seus antepassados. Saulo de Tarso é um bom exemplo, pois ele mesmo declara ser extremamente religioso, e não um religioso qualquer, mas um praticante inveterado do judaísmo. Depois de sua experiência com Jesus, ele se considerou o principal entre os pecadores, e ele descreveu o seu estado de miséria diante de Deus, igualando-se aos demais pecadores, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Então esse é o exemplo que nós temos da vida de Saulo de Tarso, que se tornou o grande apóstolo Paulo.
O centurião Cornélio também. Não existe salvação sem Jesus. Nicodemos e Paulo eram israelitas e professavam a religião de seus antepassados. Abraão, Isaque, Jacó, Samuel, Davi e outros patriarcas, reis e profetas do Antigo Testamento. Mas Cornélio era romano e mesmo assim, talvez por influência da religião judaica, era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Observe que essas atitudes de Cornélio tinham a aprovação de Deus. Nós podemos ver em Atos, capítulo 10, verso 4. Mas ninguém é salvo pelas obras, conforme Gálatas 2,16. Por isso o apóstolo Pedro foi enviado para falar a Cornélio sobre a salvação em Cristo. A descrição bíblica da conduta de Cornélio se repete ao longo da história humana nas mais diversas culturas e civilizações. A conversão envolve fé e arrependimento e regeneração. A salvação é um dom de Deus mediante a fé em Jesus. Concluindo, meus amados, há ainda hoje muitas pessoas religiosas e sinceras como Cornélio e pessoas bem intencionadas como Nicodemos, mas elas precisam nascer de novo da água e do Espírito para herdarem o reino de Deus. É nossa tarefa como cristãos e comunicadores do Evangelho falar sobre a necessidade do novo nascimento, não somente ao pecador contumaz, mas também aos muitos Nicodemos e Cornélios que estão à nossa volta. Que Deus te abençoe por ter assistido esse vídeo até aqui e que a sua vida seja repleta de bênção, a sua família seja abençoada e você continue conosco aqui no nosso canal, em nome de Jesus.